Hoje a gente vai utilizar o efeito Point Grid do Resolume. Eu sou o Chris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pro Resolume dar uma olhada em como que funciona esse efeito. Então já estamos aqui dentro do Resolume com o clipe rodando aqui e vamos aplicar o efeito Point Grid diretamente aqui no nosso clipe, tá? Para encontrar o efeito, como sempre, só procurar aqui no painel de efeitos ou effects aí e você clicar e arrastar o efeito ou direto para o clipe ou aqui para o painel do clipe, tá? Você também pode, lembrando que você também pode aplicar na camada ou no grupo ou na composição, mas para efeito desse tutorial aqui a gente vai testar ele direto no clipe. Clicando, jogando aqui e soltando, a gente já tem o efeito funcionando aí, trazendo um visual dessa grade aí de bolinhas, que é esse aí o efeito que o Point Grid faz e a gente consegue controlar os parâmetros desse efeito aqui, tá? Primeiro detalhe que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é que esse efeito ele vai gerar uma transparência, tá? Aqui a gente está vendo o fundo preto, mas se a gente mudar o modo de monitor aqui para modo de transparência, você pode ver que você consegue ver atrás do clipe, né? Atrás das bolinhas. Se eu desligar aqui o efeito, se eu der um blackout aqui, um bypass, ele vai ficar com o fundo preto, que é o vídeo normal. Esse não é um vídeo com fundo de transparência, mas com o efeito, ele fica aqui com o fundo transparente. Caso você queira deixar ele com fundo preto, você precisa vir aqui e ativar essa opção BG preto dentro do próprio efeito aqui, tá? Alguns efeitos também geram esse tipo de transparência, mas você não consegue modificar e deixar o fundo preto, então você precisaria aí utilizar um Solid Color ou alguma outra maneira, mas aqui a gente tem o parâmetro de BG preto para deixar esse fundo preto e não vazar nenhum vídeo que esteja abaixo desse, nenhum vídeo aparecer, tá? Por exemplo, aqui vou mostrar aqui, dar um exemplo do que poderia acontecer. Tá com dois vídeos aqui ligado, o vídeo de baixo estar aparecendo e esse vídeo de cima com efeito Point Grid estar vazado. Pode ser que você queira ter esse visual, tá? Então aqui eu só estou dizendo caso você não queira, caso você queira deixar realmente o fundo preto aí, tá? E agora vamos dar uma olhadinha nos parâmetros aqui desse vídeo. Vou desligar esse vídeo aqui de baixo, vou deixar o meu BG preto para a gente conseguir visualizar melhor. O primeiro parâmetro aqui é o parâmetro de tamanho, que ele controla o tamanho de cada bolinha individualmente. Lembrando que aqui os meus parâmetros estão todos em português, porque eu estou utilizando a tradução que eu criei aqui para o Resolume. Caso você queira aí também a tradução, torne-se membro aí, nível apoiador com benefícios ou superior, você já consegue baixar essa tradução completa e ter o Resolume aí de uma forma mais fácil e prático, porque vai estar tudo em português aqui brasileiro. Para mais informações, só clicar em Seja Membro aqui abaixo ou em algum lugar aqui na tela, tá? Voltando aqui, os meus parâmetros, apesar de estarem aqui em português, eles estão na mesma ordem que os seus aí em inglês. Então, caso você esteja utilizando inglês, é só seguir a mesma ordem aqui, tá? O primeiro parâmetro, que é o tamanho, a gente já viu, ele vai controlar individualmente cada bolinha aqui. É até interessante, nesse vídeo aqui, ele gera esse efeito aqui de paetê, de brilho, que é até legal de você utilizar, por exemplo, em um evento de carnaval. Então já fica aí uma sugestão, por exemplo, de uso para esse efeito, né? Utilizar bem grande assim para você ter esse efeito de paetê, de brilho e colocar em cima uma logo, em outra camada, alguma coisa para compor esse vídeo, tá? E aqui eu vou dar uma resetada. Para você resetar os parâmetros, só clicar com o botão direito aqui no fader que você consegue resetar, mas eu vou deixar um pouquinho maior, na verdade, não vou deixar resetado não, para a gente conseguir visualizar melhor esse efeito, tá? Então aqui a gente tem o parâmetro suavidade, que ele vem cheio aqui, ele vem no 1. Se você diminuir esse parâmetro aqui, ele vai gerar uma borda suave aqui em cada bolinha individualmente, tá? Aqui eu vou deixar ele também cheio de novo para a gente conseguir continuar visualizando bem. A gente tem o BG preto, que a gente já viu o que faz, tá? A gente tem também o espaçamento, que quando você abre aqui, ele aumenta a distância entre cada bolinha aqui também, individualmente, tá? Vou clicar com o botão direito para resetar. E também temos os parâmetros de resolução, que vai aumentar a quantidade de bolinhas nessa imagem. Se você diminuir, ele diminui, até chegar aqui numa quantidade mínima aqui de 4, 8 bolinhas na sua tela. No meu caso, que eu estou utilizando uma composição em 1920 por 1080, né?
Vou clicar com o botão direito para resetar e dar uma olhada nos próximos parâmetros, que é a rotação em X. Essa rotação em X ele vai pegar, ó, você pode ver que ele rotaciona, mas é de uma forma interessante, bacana, porque ele rotaciona e você consegue ver como se fosse uma linha dessas bolinhas, como se fosse uma fila de bolinhas, né? Então é bem bacana, eu gosto desse efeito, dessa rotação, e dá para a gente utilizar de uma maneira interessante. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo de como utilizar esse efeito aqui com rotação, tá? Vou voltar aqui no X, a gente também tem rotação no Y, lembrando que a rotação no X e no Y e no Z é sempre de acordo com o eixo, né? O eixo de X, o eixo de Y e o eixo de Z, que é profundidade, tá? Então aqui o rotação em Y, ele está rotacionando em torno do eixo de Y, que é o eixo vertical. Como se a gente tivesse um eixo vertical aqui e o vídeo rotacionando em torno desse eixo, tá? Ele também funciona da mesma maneira, ele vai ter todas essas bolinhas enfileiradas aí, é bem legal, bem bacana. E a gente também tem aqui a rotação em Z, que também dá um efeito muito legal, muito interessante, tá? E aí agora a gente vai ver aqui um exemplo de como que a gente pode aplicar também esse Point Grid de forma prática. E antes de continuar aqui o tutorial, se você quiser se tornar um VJ completo aí, aprender do zero ao avançado sobre a profissão de VJ, dá uma olhada no meu curso VJ Revolution, é um curso que eu preparei uma metodologia completa aí para você sair do zero ao completo avançado como VJ, mas para você que também já é VJ, você consegue se aperfeiçoar lá com o meu curso. Nele eu te ensino aí desde a teoria, mostrando proporções, formatos, resoluções, taxa de quadro, o que é cada coisa, o que significa cada coisa, como que funcionam os vídeos, o que é cada coisa ali dentro, desde o que é o pixel até o que é um vídeo final. Te mostro como otimizar os seus arquivos, como renderizar os arquivos e também a utilizar dentro do Resolume, desde o básico até o completo avançado, passando por mapeamento, passando por tudo. E também, é claro, com o nosso grupo de alunos em que eu acompanho vocês de perto, tirando qualquer dúvidas que vocês tenham aí no dia a dia. Então não marca bobeira que esse é um mercado que está crescendo cada vez mais e paga muito bem, tá? Inclusive em 2, 3 dias de trabalho você já consegue repor aí o investimento que você faz aqui no curso, trabalhando exclusivamente como VJ. Se você quiser conhecer, clica no primeiro link aqui no comentário fixado ou na descrição do vídeo, ou entra aqui no site vjrevolution.com, ou também pode clicar aqui no QR Code que está em algum lugar aqui da tela. E qualquer dúvida, é claro, pode mandar aqui nos comentários do YouTube ou lá no meu Instagram, lá na inbox, que eu vou te responder e matar essas dúvidas aí para você se tornar um VJ completão, tá? E agora vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Por exemplo, eu criei aqui um videozinho aqui de umas linhas animadas fazendo esse movimento aqui, e agora a gente vai aplicar o Point Grid aqui nesse clipe, tá? Vou deixar aqui também o meu BG preto para a gente conseguir visualizar legal. Aqui em tamanho eu vou colocar 0.4 para ficar com a bolinha um pouco maior. Na suavidade eu vou zerar para deixar ela bem suave, tá? Em espaçamento eu também vou colocar 0.4 para ficar com espaçamento também um pouco maior aí. Na resolução eu vou aumentar para 0.85 para a gente ter mais bolinhas aqui, tá? E aí agora a gente tem uma resolução com mais bolinhas. Eu vou mexer agora aqui na rotação, tá? Eu vou rotacionar o X em 0.15 e vou deixar assim, que ele dá esse efeito aí de continuidade para frente, que eu acho bem legal, bem bacana. E aqui agora a gente já tem um efeito legal funcionando aí, que você pode compor com outros efeitos, inclusive efeitos que muitos deles a gente já viu aqui no canal. A gente tem a lista aqui completa de efeitos do Resolume. Caso algum desses aí você tenha interesse de ver, entender mais a fundo, dá uma olhadinha na lista. Você pode ver aqui, ó, no card tem a lista com todos os vídeos que a gente já soltou aqui da playlist de efeitos do Resolume, tá? Só um deles que a gente vai falar aqui que a gente ainda não viu, a gente ainda vai ver mais pra frente. Mas vamos lá. Vou colocar aqui um efeito Mirror Quad para dar uma composição aqui e vou flipar aqui no X para ficar legal, para dar essa composição interessante de imagem. Vou colocar também um Trails para criar aqui
como se fosse um eco, né, um loop. E vou colocar aqui um colorize para dar uma cor nesse vídeo. E aí aqui a gente tem um efeito bacana, interessante. Utilizando apenas alguns efeitos a gente consegue gerar um vídeo assim e que a gente consegue personalizar da forma que a gente quiser. A gente pode mexer aqui, por exemplo, flipar o nosso Mirror Quad para ficar dessa maneira. Fica um efeito legal, interessante para utilizar em boates, por exemplo. E ele funciona dessa maneira. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa aquele like para ajudar o vídeo a crescer cada vez mais. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.